Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada mediante a fé que está em paz com Deus. Como diz as Escrituras em Romanos capítulo 5, versículos 1, que afirma dizendo, justificados, pois, mediante a fé em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos afirma que em Cristo estamos justificados e estamos em paz com Deus. E uma vez em Cristo para sempre, justificados em Cristo e justificados para sempre. Também, como diz Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, que diz que, pois, já agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei, do pecado e da morte. Creia para sempre. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, é que estou sempre o anunciando e tratando a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça da fé, no qual nele eu creio e vivo, firmado e edificado para a glória de Deus, vivendo a simplicidade do Evangelho de Cristo e purezas devidas a Cristo e não devidas a homens. Creia. Estou tratando a respeito de um alerta de Deus sobre todos nestes dias, principalmente sobre a sua igreja. Me refiro ao alerta de Deus por intermédio de uma jovem que trouxe uma palavra que abalou todo o sistema religioso. Me refiro ao título Evangelho de Fariseus. E a palavra deixa bem claro que, de fato, isto está acontecendo porque isto não é novidade, isto sempre esteve nas Escrituras. Mas para que também se cumpra as Escrituras, a palavra deixa bem claro em Atos capítulo 20, versículos 29 e 30, afirmou o apóstolo São Paulo, dizendo que depois da sua partida, entre a igreja de Cristo iria penetrar lobos vorazes que não poupariam o rebanho, e que dentre a igreja mesmo se levantariam homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos de Cristo atrás dele. E nos dias que estamos vivendo, a igreja está dentro de uma manifestação bíblica que a palavra chama apostasia dos últimos tempos. Em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, afirma as Escrituras dizendo que o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns, não todos, apostatarão da fé para obedecerem espírito de enganadores e ensinos de demônio, por homens que falam mentiras, que são hipócritas e que têm a sua mente cauterizada, que são homens perversos e privados da verdade, supondo eles que o Evangelho é uma fonte de lucro. Hoje a igreja não tem mais a característica de igreja de Cristo, tem mais a característica de uma empresa coordenada por homens, por presidentes, por isto, por aquilo outro, e não pelo Espírito Santo. Ah, Gistelmo, prove isto com as Escrituras. Ok. Segunda de Pedro, no capítulo 2, no versículo 1 a 3, diz assim a palavra do Pai com relação ao que hoje muitos querem insistir dizendo que é a igreja, mas a Escritura diz que não, porque é necessário que a apostasia se manifeste, porque também é uma das bases e um dos principais sinais que anuncia a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda. Veja isto em 2 de Pedro, no capítulo 2, versículos 1 em diante, que afirmou o apóstolo São Paulo lá em Atos 20, 29 e 30.
Diz assim a palavra: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, não poucos, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado ao longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, ok? Paulo, em Atos capítulo 20, versículos 29 e 30, afirmou que depois da sua partida, no meio do povo de Deus, iria penetrar lobos vorazes que não poupariam rebanho. E estes, diz a palavra, têm uma mensagem fictícias, palavras fingidas. Estes, diz a palavra, não estão movidos pelo Espírito Santo. Eles estão movidos por avareza, fazendo do povo de Deus comércio. E por causa destes, o caminho da verdade, o Evangelho, está difamado. Como nós vemos nos dias de hoje, de se dizer publicamente que é um crente ou que é pastor, logo é motivo de chacota, é motivo de escândalos e motivos para alguns dirigir palavras duras contra aqueles que se diz verdadeiramente cristãos. E a palavra deixa bem claro que estes movidos por avarezas, eles nunca tiveram e nem terão o Espírito de Deus. E a palavra diz que eles são escarnecedores. Lembra do Salmo 1, no capítulo 1, quando a palavra de Deus diz assim: não andeis no conselho do ímpio, não se assente na roda de escarnecedores. Pai, estava se referindo ao mundo ou estava se referindo a lugares que se diz hoje igreja que estão ensinando doutrinas de demônios, escarnecendo de Cristo, escarnecendo do sacrifício de Cristo, escarnecendo da doutrina de Cristo, ensinando doutrinas de homens, doutrinas de demônios, como diz as Escrituras. Ah, Gisele, então prove que os escarnecedores não são os do mundo, e sim aqueles que estão travestidos de pastores, num terno, ou muitos que se diz pastores, mas são mercenários que ensinam e pregam o evangelho por bens materiais. Me prove isso, Gisele. A palavra em 1 e 2 de Pedro mostrou que eles estão movidos não pelo Espírito de Deus, mas por sua avareza. Estão seguidos por muitos que também estão movidos por avarezas, que estão mais preocupados com os bens materiais do que com os princípios e bens espirituais. Veja isto em Judas capítulo 1, versículos 17 em diante, que diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas por quem? Pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Quem são eles? Diz assim: são estes os que provocam ou promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ok? Em Pedro diz que eles estão movidos por avareza. Em Judas diz que eles não têm o Espírito. Em 1 de Timóteo capítulo 4, 1 e 2 afirma que eles pregam ensinos de demônios, doutrinas várias e estranhas, como afirma Hebreus 3 e 9. Pense nisso e como
verdadeiro eleito de Deus, que não foi entregue à apostasia, mas que está como remanescente da graça genuína, como remanescente da fé, a fé da justificação em Cristo e pela palavra de Cristo. Fuja dos falsos pregadores, fuja do evangelho de fariseu, que tragam heresias destruidoras. Pense nisso, Igreja de Cristo, graça e paz.